E agora vamos para a última fronteira com o Miguel Gonçalves, as últimas da astronomia viva. Miguel, Viva, bem-vindo. Daniel. Ora bem, e para já vamos olhar aí às últimas revelações, ou novas revelações, digamos assim, que o James Webb nos traz, esse telescópio que nos leva até o princípio do universo. E que nos traz auroras, anãs castanhas, que são uma espécie... É algo entre planetas e estrelas. Não tem tanta massa, ou tem uma massa insuficiente para estrelas, tem demasiado massa para ser planetas. E agora o James Webb, tudo isto que nós vamos ver são representações artísticas, convém dizer isso, desta anã castanha chamado W1935 e... Primeiro ponto interessante de tudo isto, é um objeto isolado no espaço. Ou seja, os cientistas olharam à volta, não encontraram nenhuma lua à volta desta anã castanha, não orbita outro corpo com maior massa. Ora, aqui está um diagrama que nos mostra as anãs castanhas ali no ponto médio, digamos assim, entre as estrelas e os planetas, ali com uma massa entre 13 e 80 vezes a massa de Júpiter, portanto, claramente mais maciço que os planetas e menos maciço do que as estrelas. E esta anã castanha teve a descoberta inesperada de, muito provavelmente, ter auroras nos seus polos. Como é que nós temos auroras, por exemplo, na Terra? É graças à interação entre o vento da nossa estrela, o Sol, e o campo magnético do nosso planeta, que, no fundo, faz uma espécie de um carrossel eletromagnético que acumula, no fundo, toda essa energia nos polos. Ora, eu comecei por dizer que esta anã castanha está isolada. Ela não orbita nenhuma estrela, portanto não tem uma fonte externa evidente com esse vento das estrelas para fornecer as condições para ter auroras. E que tipo de outras auroras nós conhecemos no nosso sistema solar? Olha, por exemplo, conhecemos auroras em Júpiter e em Saturno, nomeadamente em Júpiter, em que para além do vento do nosso Sol, tem também a contribuição das emissões vulcânicas da Lua Io, a Lua Io de Júpiter. Esta anã castanha também não tem nenhuma lua à sua volta a contribuir também para a formação desse tipo de auroras. Portanto, junta-se aqui um segundo mistério. Não tem estrela, não tem outras luas para formar esta aurora. Quando analisaram em particular esta anã castanha, repararam que, ainda por cima, esta anã castanha tem um fenómeno muito interessante que também encontramos em Júpiter e Saturno. À medida que subimos na atmosfera, o que acontece na Terra é nós temos um decréscimo da temperatura. Aqui acontece o contrário. Há um aumento da temperatura. Nós vemos isso também em Júpiter e Saturno. Qual é a explicação que nós encontramos para Júpiter e Saturno que pode ser também aplicado, se calhar, aqui nesta anã? Há todo um conjunto de movimentos intrínsecos no interior destes planetas, provavelmente uma contribuição química muito importante, chamada metano, que aquece também estas camadas mais altas da atmosfera. Será que detectamos metano nesta anã castanha? Pois bem, o James Webb diz que sim. Ele, de facto, também encontrou as riscas de emissão e não de absorção. Ele não está a absorver o metano que existe no espaço interestelar, digamos assim. Ele está a emitir metano. Portanto, há ali uma forma qualquer de sintetizar metano que depois sobe na atmosfera e que pode aquecer... Faz uma espécie de capa, sim, e que pode, uma mantinha. Sim, e que pode ajudar, no fundo, também a explicar essas auroras. E, portanto, aqui o metano pode ter um contributo fundamental. Nós vamos falar do metano mais tarde, porque aquilo que nós já estamos aqui a ver são representações igualmente artísticas daquilo que se chamam Hot Radio Circles. Eu vou traduzir para um português um bocadinho mais interessante. Isto são círculos de rádio, comprimento de onda do rádio, portanto não são visíveis. Sim. Nós não conseguimos ver isto nos nossos olhos. Este verde que nós estamos aqui a ver é, no fundo, para ilustrar a radiação no comprimento de onda do rádio e que são gigantescos, Daniel. São muito maiores do que as galáxias, o tamanho das galáxias, e são círculos fantasmagóricos. Quase perfeitos, círculos quase perfeitos. Nós já conhecemos estes círculos há algum tempo e não temos, ou não tínhamos até agora, uma explicação muito direta para estes rádios, ondas de rádio muito grandes. Pois bem, agora uma nova investigação diz o seguinte, se calhar é mais ou menos isto, uma vez mais uma representação artística daquilo que pode explicar estas ondas de rádio. Esta investigação centrou-se em algumas galáxias especiais na sua altura, na sua dinâmica presente e também do passado. Foram galáxias que tiveram intensa formação de estrelas. Intensas formações de estrelas. E muitas delas estrelas de grande massa. Nós sabemos que as estrelas de grande massa têm um tempo de vida muito curto, alguns milhões de anos, poucas centenas de milhões de anos. O que diz este estudo é o seguinte, vamos tentar simular. O que é que acontece se nós tivermos uma galáxia que, tem intensa formação de estrelas, e quando tem intensas formações de estrelas, nós temos autêntico fogo de artifício energético um bocadinho por toda a galáxia. E, uma vez que são estrelas, uma vez que se podem formar também estrelas de grande massa e, portanto, vivem pouco,
elas explodem no final da sua vida. E, portanto, temos uma primeira fase, muita energia associada à formação de estrelas. Uma segunda fase, cerca de 200 milhões de anos depois, temos explosões violentas dessas estrelas. Diz este estudo que, então vamos simular tudo isto, e se nós considerarmos, por exemplo, que temos gás quente e frio a sair a velocidades elevadíssimas destas galáxias, durante 200 milhões de anos, o que acontece é que o gás mais frio cai de volta na galáxia, o gás mais quente expande-se exatamente como uma forma esférica, uma concha, interage com o plasma o plasma interestelar, que existe no espaço, não só entre as estrelas, mas também entre as galáxias, intergaláctico, e diz as simulações que, de facto, esta combinação de violenta formação estelar, violenta explosão de estrelas, a combinação com o gás que existe à volta das galáxias e das estrelas, pode criar, de facto, uma estrutura nas ondas de rádio, assim como aquilo que nós estamos a ver, conchas gigantescas que envolvem as galáxias. Portanto, fica aqui uma explicação para tudo isto. Não é assim tão fantasmagórico como isso. Denunciam sobretudo galáxias que tiveram um período da sua vida de intensa formação estelar, depois de explosões de estrelas de grande massa e esta dança química, digamos assim, gasosa, aliás, entre o que sai da galáxia e tudo o que existe à volta da galáxia. Muito bem, interessante. Estavas há pouco a falar e a explicar a questão do verde e as escolhas que ali são feitas. Muito do que vemos aqui, realmente o que falamos, não vemos, vem das ondas da rádio, outras vemos, mas depois há sempre este problema das cores, não é? E já tinhas falado aqui... televisão bem sabemos isso também, não é? E já tinhas falado aqui de outra vez, já falámos aqui a propósito de Marte e de outros planetas, mas agora queres falar de Urano e Neptuno, não é? Porque é uma história um bocadinho delicada de contar até mesmo para os próprios astrónomos e que leva-nos primeiramente a 17 de agosto de 1989. Não te vou perguntar onde é que tu estavas nesta altura, 17 de agosto de 1989, mas a cerca de 10 milhões de quilómetros de Neptuno, nós estamos a ver as imagens que foram publicadas, transmitidas, divulgadas pela NASA, do único encontro próximo que tivemos com Neptuno e que foi feito pela missão Voyager 2, portanto, agosto de 1989. E que nos mostrou, as imagens divulgadas na altura, mostrou-nos este Neptuno com uma cor azul muito carregada, com um contraste com o seu irmão Urano, que tem uma espécie quase de verde azulado. E estas foram as imagens que, no fundo, ajudaram também a ilustrar manuais escolares, a ilustrar as nossas peças, que nós apresentamos aqui no próprio Última Fronteira de Neptuno. Mas agora um novo estudo diz o seguinte: não é esta a cor de Neptuno. Olha, aqui está o mapa que mostra o resultado deste estudo. Em cima temos aquilo que foi divulgado na altura da Voyager 2, Urano de um lado, Neptuno do outro. Repara como Neptuno é muito mais azul do que Urano. Este estudo diz que, linha de baixo, cá está, eles são muito mais parecidos em termos cromáticos do que aquilo que nós pensávamos. Ora, primeira questão. Quando olhamos para como é que estas imagens foram feitas, é preciso dizer que estamos a falar de Neptuno, um local do Sistema Solar em que a luz do Sol que chega e que ilumina, no fundo, o próprio Neptuno é 1000 vezes mais fraca do que a Terra, 1000 vezes mais fraca do que aquela que nós recebemos na Terra, e demoraram cerca de 18 minutos para serem separadas a aquisição do sinal e das cores reais de laranja, verde e violeta. Portanto, foi um desafio tecnológico nós até recebermos a indicação de como é que era o próprio Neptuno. E logo naquela altura, em 1989, nas informações que tentaram explicar esta cor, foi dito pelos astrónomos, foi escrito pelos astrónomos que, atenção, nós estamos a carregar a cor azul porque nós sabemos que Neptuno tem todo um conjunto de fenómenos atmosféricos muito mais dinâmicos, muito mais presentes do que Urano. E por isso é que temos que realçar aqui nestas imagens onde é que estão, por exemplo, os grandes ciclones, os grandes ventos de Neptuno. E isso, como é que é feito esse sublinhar? Precisamente utilizando a cor azul, sublinhando com a cor azul. Ora, isto criou um problema porque ao longo dos anos nós ficámos habituados a esta ideia de que Neptuno tem esta cor poderosíssima no azul, quando, em boa verdade, e neste estudo que junta imagens, as mesmas imagens da Voyager 2, em que se juntam também imagens do Hubble e do ESO, que nos mostram que, afinal, não. O azul de Neptuno é muito mais próximo do azul esverdeado de Urano. E, portanto, não há nenhuma intenção dos astrónomos em enganar, digamos assim, o público em geral. Não. Isto é feito frequentemente em astronomia. Realçar com uma cor zonas mais interessantes do ponto de vista científico. O que é importante para qualquer astrónomo, para qualquer comunicador de ciência já agora, e para qualquer jornalista, enfim, para quem comunica tudo isto, é explicar precisamente que estas cores não são bem assim, são utilizadas para apreendermos, para explicarmos melhor o que está a acontecer. Por exemplo, as imagens do James Webb.
não é aquilo que nós vemos. James Webb não trabalha no nem visível, vê no é no infravermelho. claro. São imagens que são coloridas, entre aspas, precisamente para realçar aquelas estruturas no infravermelho que são importantes do ponto de vista científico. Muito bem. E para terminarmos, um concurso nacional para jovens cientistas e investigadores. Vamos lá. É a sua 32ª edição que a Fundação das Juventudes organiza desde 1992, que tem também a organização da Agência Ciência Viva. Estamos a falar do concurso nacional para jovens cientistas e investigadores, aberto a todos os alunos entre os 15 e os 20 anos. Em que áreas? Biologia, Ciências da Terra e do Ambiente, Ciências da Saúde, Sociais e Económicas, Engenharias e Tecnologias, Física, Matemática ou Química. Portanto, como podes ver, praticamente tudo. Tem um prémio entre 400 e 1.250 euros, prazos. Neste momento estão as candidaturas a decorrer, é uma questão de ir ao site da própria Fundação da Juventude. O fecho das candidaturas é 15 de abril de 2024, as imagens que estamos a ver é da edição do ano passado e sim, tudo isto se combina numa grande festa de apresentação dos resultados, dos vencedores de ciência feita pelos nossos estudantes, que este ano será entre os dias 23 a 25 de maio, aqui no Centro de Congressos da Alfândega do Porto. E ano após ano, o sucesso tem sido crescente e mostra também a vitalidade da ciência no nosso tecido educativo. Muito bem. E dos jovens que querem continuar por essa via. Miguel, obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom domingo.